Seja bem-vindo ao nosso podcast Café com a Inglaterra. Já vou falar uma coisa para você. Nos siga nas nossas redes sociais e já clica aí no curtir para dar essa moral para nós. E é o seguinte, hoje o tema é bem bacana. Nós vamos falar sobre locação imobiliária. E você, tem um imóvel para alugar? Ou você está procurando um imóvel para alugar, para ser sua moradia? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu convidei aqui o nosso diretor de locação, Wagner Redon. Obrigado, Wagner. Obrigado a vocês, bom dia. Uma alegria te receber aqui, Wagner, mais uma vez, né? A gente já teve fazendo outros podcasts, né? E hoje nós vamos falar aí sobre alocação imobiliária, né? Tanto é extremamente importante para os proprietários quanto para o inquilino que está à procura de um imóvel, né? Para alugar, para morar, etc e tal, né? Exatamente, Rodrigo, é de grande importância, né? É um mercado muito dinâmico, né? A gente fala isso, né? E a locação, tanto para o proprietário quanto para o inquilino, né? A gente vai explanar um pouquinho aqui sobre a importância, né? De uma gestão profissional nisso, de uma gestão de uma administradora, tocando isso, tanto para o inquilino quanto para o proprietário. Sim. Ô Wagner, e a Imobiliária Inglaterra já tem para 25 anos de história aí, né? E desde o início foi muito focada tanto na parte de locação, quanto vendas de terceiros e lançamentos e tudo mais, mas a locação se faz algo bem presente na vida da Imobiliária Inglaterra, né? É, exatamente. Desde o início, nós iniciamos com um foco bem forte, né, com a identidade aí da Inglaterra ser uma empresa, uma administradora de imóveis, né, e a gente tem isso na essência, né. Faz 25 anos, agora vai fazer o ano que vem 25 anos que eu atuo, eu principalmente, um dos diretores que atua na ramificação da locação, a gestão aí de patrimônio, né, vamos dizer assim, que nesses 25 anos mudou muito a ideia do que é uma administradora, né, antigamente a gente falava em administrar pura e simplesmente, né, Uhum. hoje a gente já mudou essa visão dentro da Inglaterra, né, e sim numa gestão patrimonial, né, que é a condução, a administração, gerir isso como o patrimônio, o bem, para sempre esse ativo desse proprietário ele estar sempre com uma condição boa de locação, ele dar o melhor resultado para o proprietário. Então a gente vem durante esse processo aí de 25 anos mudando essa visão, né, de não simplesmente uma administradora, ou seja, recebimento e pagamento, e sim uma gestão profissional de patrimônio para esse proprietário. Então hoje a gente está nessa pegada, né, implantando isso aqui dentro da empresa, com várias frentes já implantadas, que são nos bastidores, né, mas eu acho que faz muito sentido para o proprietário, ao longo do tempo, ele ter uma administradora com uma pegada nessa de gestão profissional. Sim. A gente tem um dado interessante aqui, diz o seguinte: você sabia que mais de 20% dos lares no Brasil são alugados e que nas grandes cidades esse número chega a ultrapassar os 30%? Isso mostra a importância do mercado de locação e como ele está em crescimento constante, né, Wagner? Sim, Rodrigo, é o que a gente falou agora há pouco aí, a locação ela é muito dinâmica, né, é assim, ora o colocatário está procurando um imóvel, ele quer mudar rapidamente para esse imóvel, ora às vezes o proprietário mesmo, na condição de proprietário, ele acaba vendendo um imóvel dele, ele se torna um locatário, eh, ora esse proprietário ele é de outra cidade, ele é transferido para uma outra cidade a trabalho, ele tem que se tornar um locatário e se torna também um proprietário no imóvel que ele deixou na outra cidade, para que alguma empresa administre e gere isso para ele. Então assim, ela é muito dinâmica, muito versátil mesmo. Você falou em dinâmica e é verdade, né? Como que o mercado de locação é tão pujante e as mídias sociais, portais, etc, e tudo, toda essa parte de infraestrutura tecnológica veio colaborar para isso, né? Então, realmente, isso acontece com muita velocidade, né? Exatamente, Rodrigo. Antigamente a gente, eu vou falar, nós aqui, a Inglaterra, há uns anos atrás, a gente dependia, vamos falar na questão do tanto do proprietário quanto do inquilino, né, mas vamos falar um pouquinho do proprietário agora, né, a gente tinha que ir lá naquele imóvel com uma máquina fotográfica, fazer a foto para fazer o cadastro desse imóvel. A gente antigamente, quando a gente iniciou, não existia os portais, que facilitou muito a vida da busca desses imóveis, era só jornal, né. Então, assim, a tecnologia, ela tem acelerado muito o processo, né. E por outro lado, tanto para o proprietário, quanto para o administrador e tanto para o locatário,
é a questão também dessas garantidoras, né, do seguro fiança, das garantidoras, que vieram no mercado para acelerar o processo, né. Hoje a gente fala que o inquilino a gente já consegue fazer uma aprovação instantânea desse inquilino, né. A hora que ele entra, o lead chega na nossa base para buscar um imóvel, a gente já consegue fazer essa consulta, né, nessas operadoras de crédito aí, vamos dizer assim, né, Hum, nessas seguradoras e garantidoras, e é instantâneo de fato a aprovação desse inquilino, ou seja, hoje dentro da nossa empresa o inquilino ele já vai numa visita com o cadastro pré-aprovado. sim. Isso significa agilidade no processo. O locatário hoje ele não tem tempo, ele quer ir visitar um imóvel e mudar amanhã ou no mais tardar em 2 dias, é só o time de fazer contrato e vistoria. Uhum. A assinatura digital também hoje veio com uma prática que a gente nem consegue olhar para o passado mais, né, porque você tinha que pegar um contrato, ir para cartório, reconhecer firma e tudo mais, hoje é online e instantâneo também, né. Então hoje a gente está trazendo muito essa questão de ser instantâneo, né, para o mercado, e isso tem favorecido muitos locatários, né, quando busca um novo lar, né, Uhum. e para os proprietários também, essa agilidade, essa prática rápida de acontecer isso, né. Sim. Então, na locação nós observamos então sempre 2 lados ali, tem o lado do proprietário e o lado do inquilino, né. Uhum. E muitas vezes a imobiliária ela precisa fazer essa intermediação, né, de ambas as partes para poder equilibrar toda essa situação, tanto do proprietário quanto para o inquilino, para haver ali um casamento, uma coisa que fica bom para todos, né. Uhum. Como é que funciona, assim, da parte do proprietário, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá, Wagner? E depois também que eu gostaria que você falasse um pouquinho da situação também do inquilino, como é que são normas e regras, como que isso pode ser alinhado entre as 2 partes, o trabalho que a imobiliária faz com toda essa situação. É, Rodrigo, isso é um assunto muito importante, né? A Inglaterra ou qualquer outra imobiliária, ela é no fato uma administradora, né? Sim. Então, assim, a Inglaterra tem esse diferencial hoje que ela está indo para a pegada de gestão patrimonial, né? Para poder manter esse bem sempre numa alta do proprietário, né? Hum. Mas a gente acha que tem que falar um pouco que tudo isso é baseado sobre a lei do inquilinato, né? A lei do inquilinato 8.245/91, ela que dá o norte, ela que gere tudo isso sobre as responsabilidades e sobre as obrigações, tanto do locatário quanto do proprietário. E no quesito da imobiliária, a gente faz esse intercâmbio, esse meio de campo aí, né, no sentido de resolução dos problemas, né, que tem nas locações, né, vamos supor, uma manutenção, um reajuste, uma livre negociação, né. Uhum. Então eu costumo dizer, assim, que não é só o que está para cima que aparece lá para o proprietário ou para o inquilino, né. Nos bastidores, a responsabilidade de uma administradora ela é gigantesca, né, e se ela não fizer isso com muita perfeição, acaba saindo um pouco do trilho, né. Sim. E é isso, a gente falando em proprietário, a gente sempre tenta levar uma comunicação com ele muito assertiva, né, sempre tentando levar para ele quais são as obrigações, o que a gente aconselharia a fazer em determinadas situações, para que exista de fato. Nós temos a lei, né, que ela rege tudo isso, mas o bom senso, em muitas das vezes, ele fala mais alto, né, e acaba resolvendo algumas coisas Uhum. e não cria aquele embate ali tanto com o locatário. Sim. E por outro lado, o locatário é a mesma situação, né, ele nos procura, muitas das vezes a gente está com o imóvel que ele deseja na carteira, né, esse proprietário já confiou o nosso trabalho e deixou esse imóvel cadastrado, e a gente busca isso da mesma forma, né, que a gente hoje fala que sem o locatário não existe o resultado e sem o proprietário não existe o resultado. Então ambos são nossos clientes, né, e o que a gente treina muito nossa equipe hoje aqui internamente, é para que todos saibam jogar o jogo, eu falo, Uhum. né. Que o jogo da locação é baseado pela lei do inquilinato, nem todo mundo sabe jogar ele perfeitamente, as leis, né, então assim, lógico que o proprietário ele vai ver o lado dele e o locatário vai ver o lado dele. Mas com muito bom senso, a nossa equipe está treinada para levar de fato qual que é a responsabilidade para a gente resolver esse atrito que ocorreu dentro da locação. Sim, perfeito. Chega para nós alguns pontos, né, que o pessoal às vezes tem dúvida, etc e tal. Então, assim, uma delas é como reduzir o tempo de vacância. Qual a melhor garantia de aluguel?
e vale a pena alugar mobiliado? Então são 3 questões aí que, se você puder, acrescentar para nós aí o seu conhecimento, o pessoal às vezes nos perguntam essas questões. Certo. Bom, para diminuir a vacância, que seria o intervalo entre as locações, né, a gente já a Inglaterra já trabalha num formato diferente das demais administradoras, né. Hoje nós começamos a anunciar um imóvel que nós recebemos o aviso de desocupação 15 dias antes da efetivação da desocupação dele, né. Então, a hora que esse inquilino antigo nos entrega as chaves, nós já temos uma lista de interessados, então isso é um ponto que diminui muito a vacância, né. Outro ponto é uma boa avaliação, né. Imóvel fora do valor de mercado, realmente ele fica um pouquinho mais na prateleira, vamos dizer assim, e talvez até inviabiliza a locação. Então essa orientação nós temos como prática também de orientar muito bem o proprietário sobre o valor do imóvel a ser anunciado, valor de mercado, vamos dizer assim, né. Também hoje a gente tem uma outra situação que a gente faz, no mercado, que é a vistoria prévia, certo? Então nós temos lá a vistoria prévia hoje dentro da Inglaterra, e nós temos a vistoria inicial, que é quando se aluga o imóvel, e a vistoria final, quando desocupa o imóvel. O que que é a vistoria prévia? É a hora que um proprietário traz um imóvel para nossa carteira, o corretor ele vai nesse imóvel fazer uma visita, e ele vai dar algumas dicas para esse proprietário, no intuito de melhorar esse imóvel para o mercado. Uma limpeza, ele vai observar se tem algum tipo de vazamento para depois que alugue não ter um desgaste com esse inquilino logo no início. Então isso, Rodrigo, tem ajudado muito, mas muito mesmo a questão dessa vacância e deixar as coisas mais redondas para esse tipo de locação, sabe? E isso acontece e depois que a gente colocou isso em prática, os proprietários têm nos dados feedbacks, né, sobre isso e de entender a preocupação que nós temos com o imóvel dele, sabe? De que ele seja alugado o mais breve possível, Sim, entendeu? isso é ótimo, viu, Wagner? E uma outra questão, por exemplo, vamos falar de coisas práticas, né? Às vezes o pessoal tá esperando assim, poxa, eu tô querendo sair de onde eu estou morando para alugar um novo imóvel, tal. O que que inicialmente precisa na parte do documento para se apresentar, né? Olha, eu estou buscando um imóvel para alugar, tal. Quais documentos que são necessários? Como é que eu preciso ter meu nome limpo para alocar? Essas perguntas mais básicas de início que a gente tem, né, no mercado. É. Ó, hoje é simples, né? Hoje o cliente ele pode procurar o nosso site ou os portais. A Inglaterra anuncia em todos os portais. A partir do momento que ele dá um clique, nós já vamos receber esse lead. Ele é feito um atendimento instantâneo, né? 24 horas por dia, através de uma inteligência artificial, que ela filtra e depois entra na nossa base, já para um agendamento de visita. Nesse agendamento de visita, como eu disse para você, a gente já vai com esse cliente, é uma prática nossa, de tentar já ver se esse cliente tem a possibilidade de fazer essa locação. Então nós vamos pedir o CPF desse cliente, para a gente poder fazer uma pré-aprovação dele. Feita a pré-aprovação, ele vai para a visita, ele interessou, ele faz a proposta, e a partir disso segue a documentação básica. Aí o cliente tem como escolher a garantia que ele quer, que hoje nós trabalhamos com seguro fiança, a garantia onerosa, Hum. nós trabalhamos com capitalização e o tradicional fiador, né. Então, assim, ele tem alguma documentação específica para cada um, mas não é nada complexo, enfim, é comprovação de renda, documentação pessoal, comprovante de endereço, é uma coisa hoje bem básica a documentação exigida, sabe. Sim, E assim, uma das premissas é a pessoa ter o nome, limpo na praça, vamos dizer assim. A gente não escolhe a garantia, certo? Quem escolhe a garantia é o locatário, tá? A garantia que ele se sentir mais confortável. Nós trabalhamos com quase todos os produtos que tem no mercado. E todas as garantias são boas, né, dá uma boa sustentabilidade para o contrato do proprietário e reserva-se muito bem isso, né, então, única garantia que nós não trabalhamos, que a gente acha que ela é um pouco frágil para o proprietário, é o calção, que pela lei do inquilinato é permitido só 3 meses, né, uhum, então essa garantia ela é só feita com uma autorização do proprietário, talvez uma grande locação por valores altos, que daí o cliente ele acaba não querendo fazer um seguro por causa de custo e tudo mais, né. Mas para as locações básicas aí do dia a dia, residenciais, a gente não usa o calção. sim.
Perfeito. É, são normas e regras que os dois lados precisam É, caminhar. Rodrigo, é mais para uma segurança do proprietário, né? Eu acho que assim, a gente preza muito por essa questão de segurança, né? Uhum. Então, eu acho que não adianta a gente colocar qualquer tipo de garantia e depois lá na frente ser uma situação que não vai cobrir as expectativas que nós criamos para esse proprietário. Sim. Vamos criar aqui uma situação, talvez até o pessoal que está nos ouvindo aí, alguém possa se encaixar nessa situação. Por exemplo, o inquilino, ele está lá morando bem no imóvel, né? E de repente o proprietário, por meio da imobiliária, pede para que esse imóvel seja colocado à venda, Aham. né? E aí passaram-se alguns dias, etc e tal. O que que precisa acontecer, né? Quais são os passos até que esse imóvel seja realmente feito visitas, negociado, fechado à venda? Esse inquilino, como que ele se mantém em termos de tempo que ele precisa, né, ficar no imóvel ainda, até para ele poder sair desse imóvel? Eu acredito que exista, né, assim, normas e regras aí visando tempo, prazo, dias para que tudo isso aconteça. Legal, Rodrigo. Isso é um ponto que é bem legal que você levantou, que gera realmente muita dúvida, né, sobre a lei do inquilinato referente a isso. Bom, vamos entender o seguinte, né? O proprietário, primeira coisa que eu gosto de deixar muito claro, o proprietário só pode pedir a desocupação do inquilino no vencimento do contrato. Isso é uma segurança que o inquilino tem. Se for um contrato de 3 anos, o proprietário só pode pedir para ele desocupar lá quando vencer os 3 anos. Por outro lado, o locatário pode desocupar o imóvel antes do vencimento, pagando multa proporcional ao tempo que falta para cumprir o contrato, Uhum. certo? Na questão de venda, o proprietário ele pode também, salvo expresso ao contrário em contrato, colocar o imóvel à venda a qualquer momento. É lógico que primeiramente eu tenho que oferecer para o inquilino, nas mesmas condições que eu vou oferecer para um terceiro, e que seria o famoso direito de preferência, direito de compra aí que o mercado fala muito nele, né. Sim. Então eu vou mandar um comunicado para o locatário, dizendo que o proprietário tem interesse em vender o imóvel, valor e condições. E esse locatário ele tem 30 dias para me responder se ele tem interesse em comprar ou ele já sinaliza a desistência de compra. A partir do momento que ele sinaliza essa desistência de compra, a gente coloca esse imóvel no mercado. Hum. Lembrando que esse inquilino não precisa, nesse momento, de se preocupar em desocupar o imóvel. Por quê? A lei é muito clara. Nós não falamos agora há pouco que o proprietário não pode pedir a desocupação até o vencimento do contrato? Para que esse inquilino, para que esse imóvel seja pedido a desocupação, ele tem que ser vendido, tá? Então, quem comprou, depois que comprou esse imóvel, alienou no cartório de registro, não vale contrato de compra e venda, tem que ser no registro de imóveis, a verbação, né, da venda. Quem comprou tem até 90 dias para sinalizar que não quer dar continuidade na locação. A partir do momento que esse inquilino recebe essa notificação desse proprietário, desse novo proprietário que não quer continuar, ele tem 90 dias ainda para desocupar. Então eu sempre oriento aqui aos inquilinos quando a gente vai pedir algum imóvel, vai pedir não, vai colocar à venda algum imóvel para que ele não se antecipe. Por quê, Rodrigo? Muitas das vezes quem comprou esse imóvel não vai pedir para ele sair, vai continuar o contrato, vai comprar para investimento, então não tem o porquê ter essa precipitação. Hum. E aqui na imobiliária a gente fica muito de perto com esse inquilino, quando é vendido um imóvel e quando esse novo proprietário pede para desocupar. A gente dá todo o respaldo para ele que ele consiga fazer uma nova locação aqui dentro da nossa imobiliária mesmo. Então, a gente assiste ele de perto, dando todo o respaldo, oferecendo imóveis, um corretor fica em cima dele especificamente ali para que ele não fica numa situação de desconforto com esse pedido de desocupação, entendeu? Sim, perfeito. Muito bom esclarecimento, né, Wagner? Porque geralmente é a dúvida que a gente acaba Exatamente. recebendo no dia a dia aí, né? Exatamente. Mas legal. Eu gostaria, assim, já estamos partindo para finalização. Você tem alguma consideração que é importante, alguma coisa que você vê no momento para o pessoal que está nos ouvindo, que às vezes surgem dúvidas, né, na parte de locação, alguma consideração, algum ponto a ressaltar que você gostaria de trazer para hoje? Rodrigo, eu acho assim, eu falo muito da seriedade que é uma administração de imóveis, né, que a responsabilidade que tem por trás disso tudo, né, então assim, são
eu não vou abordar aqui porque é muito técnico, né, e tem muita coisa para se falar, mas assim, eu gosto sempre, num bate-papo inicial com o proprietário, quando ele entra na nossa casa, né, de esclarecer esses detalhes, que a lei do inquilinato ela é muito complexa, né, e a gente vem sempre buscando trazer conhecimento tanto para o locatário e para o proprietário, para que isso flua de uma maneira mais agradável no dia a dia, para que a hora que esse proprietário receba talvez um chamado de manutenção, Uhum. né, eu vou dar um exemplo que a manutenção ela geralmente ocorre bastante em situações, né, Hum. que o nosso time ele é capacitado para entender se é uma manutenção de responsabilidade do proprietário, se é uma responsabilidade do locatário. Então o nosso time que está internamente já sabe muito bem isso e o nosso time de campo, que são os prestadores, eles dão uma segunda, avaliação disso, para de fato a gente entender o que causou esse problema. Porque uma pergunta que a gente tem que fazer muito para a gente saber se é uma responsabilidade do inquilino ou do proprietário é o que causou, Sim. né. Então a partir do momento que eu tenho muito claro o que causou, fica fácil eu saber se é uma responsabilidade do locatário ou do proprietário. E assim, eh, eu acho que tanto para o locatário quanto para o proprietário, fica muito mais saudável a relação entre ambos, a partir do momento que tem uma intermediadora. Por quê? Você imagina você ter uma locação como proprietário, talvez você acabe alugando um imóvel, talvez para um conhecido, que não, Hum. como você não colocou na imobiliária, quem vai te procurar talvez vai ser um conhecido, um amigo. Com certeza, no decorrer dessa locação, você vai ter algum tipo de desgaste. Então, assim, eu tenho vários proprietários que deixam o imóvel aqui já indicando o cliente, que é um conhecido dele, que é um amigo dele, porque ele não quer ter esse embate direto. Hum. Então, a partir do momento que o negócio fica profissional, tanto o inquilino quanto o proprietário vai entender que não é o proprietário que está exigindo isso, que está falando aquilo, ou que é o locatário que está falando aquilo ou isso, e sim uma gestão profissional. Sim. E a gente hoje bate muito em cima do nosso trabalho aqui, dessa valorização do bem desse proprietário, sabe. Uma outra linha que a gente está fazendo hoje dentro da imobiliária que para muitos aí deve ser novidade, a gente faz na saída do inquilino uma vistoria também do proprietário. Não para a gente obrigar esse proprietário a fazer, mas para dizer: "Olha proprietário, eu acho que está no momento de fazer uma pintura externa no seu imóvel. Olha, proprietário, eu acho que está no momento de pintar uma janela, o ferrugem ali já está tomando conta." Por quê, Rodrigo? A Inglaterra se preocupa muito com isso. O proprietário às vezes deixa imóvel aqui. Eu tenho proprietário que a gente está administrando imóvel faz 25 anos. Eu tenho proprietário que a gente está administrando imóvel faz 10 anos e o proprietário nunca voltou no imóvel. Desocupa, aluga de novo, desocupa, aluga de novo. Vira rotativo, né? Rotativo. E se a gente não tiver essa preocupação do patrimônio dele em si, de sempre deixar o patrimônio dele em alto, às vezes ele faz um investimento num imóvel que hoje ele aluga, sei lá, por R$ 1.500. Com esse investimento, a vacância, que nós falamos há Uhum. pouco tempo, vai ser muito menor Sim. e ele vai pegar um valor agregado muito maior. Então hoje eu tenho uma especialista aqui no setor de manutenção, que é a Márcia. Ela tem uma experiência muito grande em vistoria, muito grande em manutenção. E assim, a gente hoje está fazendo aqui dentro da empresa grandes atualizações em imóveis, Sim. né? Não só aquele pequeno reparo, mas sim orientando o proprietário. É uma orientação, não é uma obrigação. Olha, proprietário, se você fizer isso, 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 as coisas vão melhorar, a vacância do seu imóvel vai diminuir, você vai conseguir agregar um valor melhor. E com esse trabalho interno que a gente vem fazendo, a gente tem recebido desses proprietários feedbacks, sensacionais, assim, do resultado que lá na frente a gente conseguiu entregar. Por exemplo, esses dias nós pegamos um apartamento que desocupou, já com 15 anos de administração com nós, Uhum. piso bem danificado, armários embutidos. Isso daí tudo a gente tem que entender, eu acho que é muito importante falar isso também, Rodrigo, Uhum. que para proprietários, principalmente, né, tudo tem uma vida útil, né? Nada é para sempre, né? E Sim. a gente acha, a hora que a gente fala em imóvel, que às vezes é para sempre, mas não é. Tudo tem uma vida útil. Então, esse caso que eu falei do apartamento, nós fizemos uma atualização nele, trocamos o piso, colocamos piso cerâmico, piso frio, bonitinho, branquinho, trocamos os planejados,
ficou coisa mais linda. Nós conseguimos um resultado de locação rápida nesse apartamento e R$ 700 a mais no valor da locação dele Olha por aí, mês do que a gente tinha bacana. alugado anteriormente. Atualizou o valor. Atualizou, atualizou e a aceitação no mercado foi excelente. Então a gente vem muito nessa pegada aí de cuidar de fato do patrimônio desse proprietário, para que sempre ele esteja na maior alta possível de retorno para ele. Legal. E sempre lembrando, né, Wagner, que a locação imobiliária é uma relação de alta confiança, né? É, ela só se dá com muita confiança, né. Lógico que existe ali o profissionalismo, né, mas eu acredito assim, hoje a gente trabalha aqui na imobiliária também, Rodrigo, com muito imóvel exclusivo, sabe, Sim. que é aquele proprietário que já conheceu a nossa administração, ele talvez tenha até a oportunidade, que você sabe que hoje o mercado ele é bem aberto referente a isso, né, Uhum. mas ele fala: "Não, eu prefiro manter a administração aqui". Às vezes outros corretores procuram ele e ele fala assim: "Olha, procura lá em Inglaterra que eu tenho uma exclusividade com eles". Legal. Então isso, de fato, é o que você acabou de dizer, é confiança no trabalho de quem essa pessoa já lá atrás falou assim: "Olha, eu vou confiar na Inglaterra", e tá lá. E assim, a gente preza muito por isso, né, você sabe, você está dentro da organização e do grupo, Sim. e a gente no nosso dia a dia, né, eu vou falar assim, a gente se preocupa muito em entregar isso, e entregar isso de uma forma que o cliente consiga observar e ver isso. Legal, Wagner. Muito obrigado Obrigado. pelo seu conhecimento aí, esclarecedor, né, nessa questão de locação, que é dinâmica e ao mesmo tempo exige bastante detalhes, né, de cuidados, né? Muito detalhe. E assim, você proprietário, agenda uma visita conosco, né, eu tenho posso atendê-los vocês a hora que quiserem, né, eu acho que é muito importante esse bate-papo, mesmo que a gente não venha fechar negócio, mas eu falo que, essa conversa e essa explicação sobre a lei do inquilinato 8.245, mesmo que a gente não feche negócio, ela é muito importante para o mercado. Quanto mais conhecimento sobre a lei do inquilinato a gente conseguir jogar para o contexto geral, o mercado fica mais saudável e mais profissional. Excelente. Muito obrigado, viu, Wagner? Obrigado. E a você, se ficou alguma dúvida ainda sobre locação, procure o pessoal da Imobiliária Inglaterra. Até a próxima.